Olá, eu sou Rodrigo Machado Corrêa e hoje vamos conversar sobre recuperação judicial. Em momentos de crise, precisamos explorar todas as ferramentas que o direito nos proporciona e uma dessas ferramentas é a recuperação judicial. Pois bem, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise de uma empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, a preservação da atividade exercida na região em que a empresa está inserida. Assim, a principal finalidade é a preservação da empresa, é a preservação de sua função social, é o estímulo à atividade econômica e, principalmente, a preservação dos empregos. A lei traz uma série de requisitos para a recuperação judicial. Quando estes requisitos são observados, abre-se a oportunidade para que esta empresa em crise apresente um plano de recuperação judicial. Plano que tem o objetivo de superar o momento de crise e de recuperar a empresa economicamente. Agora, já que estabelecemos a principal finalidade da recuperação judicial, passamos a analisar alguns requisitos. O primeiro requisito é que somente o devedor pode requerer a recuperação judicial. Isso significa que o credor não possui poder para requerer a recuperação. Contudo, o que o credor possui, é claro que observado também uma série de requisitos legais, é a legitimidade para pedir a falência do devedor. A recuperação judicial pode ser requerida por sociedades empresárias, empresários individuais ou eireles. Assim, empresas que possuem natureza empresarial poderão usufruir do benefício legal. Ou seja, a grande maioria das empresas no Brasil estão aptas a requerer a recuperação judicial. Um outro requisito para solicitar a recuperação é de que a empresa esteja exercendo a sua atividade há mais de 2 anos. Aqui, a prova do exercício da atividade se dá com o registro de seus atos constitutivos há mais de 2 anos na junta comercial. Pois bem, a recuperação judicial tem início com uma petição inicial, ou seja, a empresa, juntamente com seus advogados e com sua equipe, vai ingressar ao judiciário com um pedido de recuperação. Esta petição inicial precisa obedecer os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101, a Lei de Recuperação. Sendo um dos principais requisitos a exposição do estado de crise econômico-financeira. Aqui é necessário expor as causas concretas da crise e provar contabilmente o estado de crise. Prova esta que se dará juntando os demonstrativos contábeis dos últimos 3 meses. A inicial vai para o judiciário e o juiz verifica se a petição observou os requisitos legais e se os mesmos foram cumpridos. Ele vai efetuar a partir daí o despacho de processamento, ou seja, o juiz vai autorizar o processamento da recuperação judicial. Nesse despacho de processamento, o magistrado vai fazer a nomeação do administrador judicial, sendo que um dos principais efeitos do despacho de processamento é o de suspensão de todas as ações e execuções judiciais que correm contra o devedor. Ou seja, com a manifestação de processamento, serão suspensas todas as ações, todas as execuções que tramitam contra a empresa que solicitou a recuperação judicial. Vale lembrar que o administrador judicial é nomeado pelo juiz,
sendo pessoa de confiança do juízo que atuará principalmente na fiscalização das atividades do devedor e no cumprimento do plano de recuperação judicial quando este é aprovado. Em seguida, o magistrado publica o edital com o teor do despacho de processamento e a relação de credores. Relação esta apresentada pelo próprio devedor por conta da sua petição inicial. Publicado o edital, surge o momento da apresentação do plano de recuperação judicial. Preste atenção, o plano não é juntado com o inicial, mas sim posteriormente, após a publicação do edital. O prazo de apresentação do plano é de 60 dias contados da publicação da decisão de processamento. É importante dizer que a lei possibilita uma série de liberdades na confecção do plano de recuperação judicial. O artigo 50 da Lei 11.101 traz uma série de situações que podem ser utilizadas na confecção do plano, com o objetivo sempre de superação da crise. Mas o devedor, a empresa, não fica restrito a elas. Ele pode trazer outras hipóteses que não constam na lei, sempre com o objetivo principal de suplantar a crise instalada. Assim, o plano pode conter, por exemplo, parcelamento dos débitos. Num período de meses, anos, 2, 3, 4, 5 anos. Ficando livre ao devedor estabelecer o prazo. Ou ainda, além do parcelamento, pode o empreendedor optar por um desconto no débito. Ou as duas coisas, parcelamento e desconto. São várias as possibilidades na confecção do plano. Inclusive, redução de salário, redução de jornada dos funcionários, vendas de bens da empresa e por aí vai. A confecção do plano de recuperação é muito flexível. A questão importante no momento da confecção é de que o plano seja concreto, realizável, que estipule quais são os mecanismos que serão utilizados para a superação da crise e como se dará a execução dos mesmos. O ideal é que o plano seja negociado previamente com os credores, para que seja aprovado no momento oportuno. Repito, o plano é muito flexível, mas ele precisa de aprovação dos credores. Com a juntada do plano no processo, o juiz comunica os credores de que o devedor apresentou o plano. Aqui, os credores podem concordar com o plano ou eles podem apresentar objeção ao plano de recuperação judicial. Tendo para isto o prazo de 30 dias, sendo que se neste prazo não houver nenhuma manifestação, significa que o plano foi aprovado. Agora, havendo objeção de um dos credores, o magistrado, que cuida do processo, irá convocar a Assembleia Geral de Credores, com o objetivo de entender o que os credores pensam do plano de recuperação e resolver a questão da aprovação ou não do plano. Na Assembleia, os credores podem aprovar o plano e com isso segue a execução do mesmo, ou podem reprovar o plano. E neste caso, havendo reprovação, cabe ao juiz decretar a falência da empresa. Por isso, a importância de que o plano seja feito de forma concreta e com o objetivo de superar a crise, principalmente que seja construído, se for possível, em conjunto com os credores. Assim, não haverá discussão sobre sua aprovação.
Agora, aprovado o plano, o juiz dará a decisão concessiva de recuperação judicial, sendo que esta decisão implica em novação, ou seja, a extinção das dívidas anteriores, criando-se uma nova dívida, que é a dívida do plano de recuperação judicial. Por fim, executa-se o plano de recuperação, óbvio, com a devida fiscalização do administrador judicial. Só para visualizarmos melhor, a recuperação judicial inicia com a petição inicial, que é encaminhada ao juiz. O juiz analisa os requisitos do artigo 51. Presentes os requisitos, ele efetuará o despacho de processamento, que aí tem alguns efeitos. O principal deles é a suspensão das ações e execuções que tramitam contra o devedor. Ele também, no despacho de processamento, nomeia o administrador judicial. Em seguida, ele emite o edital, que vai conter todo o teor do despacho de processamento e também vai indicar quem são os credores da recuperação judicial, que vão ser indicados aqui, na petição inicial. Da publicação do despacho de processamento, começa a correr o prazo para a apresentação do plano, que é de 60 dias. E aí duas situações podem acontecer. O plano pode ser aprovado ou pode sofrer alguma objeção por parte dos credores. Sofrendo objeção por parte dos credores, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores. Na Assembleia Geral de Credores, pode haver a aprovação do plano ou pode haver a rejeição do plano. Havendo a rejeição do plano, a opção para o juiz que se abre é decretar a falência e segue-se o processo de falência. Agora, havendo a aprovação do plano, tanto aqui após a Assembleia Geral ou havendo a aprovação do plano sem a necessidade da Assembleia Geral, o juiz emite a decisão concessiva de recuperação judicial e a recuperação judicial segue com a execução do plano. Bem, por hora era isso. Espero que essa pequena introdução sobre a recuperação judicial tenha sido útil e até a próxima.